O tema da pauta agora é prova discursiva da AGU. Prova não, provas discursivas da AGU. E convidei este ser humano, que eu amo de paixão, muito especial, meu querido amigo, irmão, sócio, Jorge Ottoni. O Jorge que foi aprovado para procurador federal, aprovado também para procurador do Banco Central, 2 carreiras da AGU, e eu aprovado para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então a gente quase gabaritou a AGU com muita humildade, claro, e muito esforço. E aí a gente vai falar sobre agora as provas discursivas da AGU. Jorge, detalhe interessante. Os 3 concursos agora foram padronizados. Nós vamos ter aí 3 peças, dissertações ou pareceres, e em cada dia 3 questões. Então, dia 1 de prova discursiva, nós vamos ter 1 parecer e 3 questões. Dia 2 de prova discursiva, o período 2 de prova, na verdade, nós vamos ter uma peça processual e 3 questões. E no 3º período de prova discursiva, nós vamos ter uma dissertação e 3 questões. E essa métrica agora é para as 3 carreiras, porque você prestou Procuradoria Federal e acredito que na sua época ainda não tinha isso, né? Na minha época foram 2 provas só de dissertação, né? Na verdade, 2 provas discursivas, uma com uma peça e 3 questões, outra um parecer e 3 questões. Então, quem olhar as provas anteriores vai perceber que era uma outra dinâmica, era uma prova um pouco menor do que ela é hoje, né? O que é legal aqui é o seguinte, nós vamos ter 700 aprovados em cada uma dessas carreiras, ou seja, 700 vão avançar para fazer a prova discursiva com possibilidade de aprovação para a prova oral de aí até 500 pessoas aproximadamente, por cargo. Então nós estamos falando aí de, claro que tem aqueles que vão passar em mais de uma e tal, mas 2.100 aí aprovações, né, nomes na lista para essas 3 provas. E a verdade é que vai ser o verdadeiro, né, descargo da galera de procuradorias, porque assim, agora é a grande chance de quem estuda para procuradoria aproveitar essa leva e garantir o seu lugar ao sol ali com um cargo altíssimo nível, que é a AGU, a PGF e a PFN. E tem uma notícia adicional também, a previsão de nomeações sucessivas por 3 anos. Estão falando em 100 nomeações para 2024, até o final do ano de 2024, 100 nomeações em 2025 e 100 nomeações em 2026. Bom, se esse boato vai se transformar em realidade, o tempo dirá. Mas uma grande oportunidade, aí 300 nomeações num período aí curto, ou seja, maravilha. Maravilha. E é bom lembrar ainda que, na verdade, são as 300 nomeações, mas as listas rodam. Então tem aquele que, também estuda para magistrado federal, passou juiz, ou outro que passou tanto na PFN quanto na AGU. Então, a gente tem esse efeito já é uma expectativa grande de nomeações e que muitas vezes excedem a própria expectativa oficial. Acho que o último concurso da PGF, o que eu passei, né, meus colegas que fizeram curso de formação, pessoal... acho que foram uns 500 nomeados, não sei se chegou a esgotar a lista, mas sempre foi muita gente nomeada. Costuma esgotar a lista, na verdade. Outro atrativo que muita gente tem perguntado no pessoal, amigos, colegas que estão aí nessa batalha, filhos de amigos também, essa questão do trabalho remoto, né? Porque a carreira é federal e tudo. E eu já tô assim, dizendo para todo mundo, olha, a coisa tá ficando bacana realmente, tá? Tem muita unidade que está regionalizando. Então, esses setores regionalizados, você tem a possibilidade de trabalhar ali no sistema de home office. Então, é muito bom, porque você, às vezes, uma vez ou outra, você precisa ir a sua lotação, mas o home office hoje é uma realidade em todas as carreiras da Advocacia Geral da União, o que é muito bom. Mas vamos falar um pouco dessas provas discursivas, desse sisteminha aí, principalmente a fala durante um evento aí, da AGU, de que iriam privilegiar muito a questão das especificidades de cada carreira. E eu te pergunto, o quão arriscado, você que é um gênio aí dos concursos, um cara que foi aprovado em vários concursos, 18 aprovações, 30 aprovações para a prova discursiva e 4 em primeiro lugar, me conta uma coisa, o quão arriscado é para essa prova da AGU
não cuidar das especificidades. Teve um aluno nosso que colocou no grupo, no grupo de alunos, disse, não sei se eu vou especificar, porque é Sebrasp, e o Sebrasp tende a fazer provas genéricas. Que conselho você daria para esse colega? Olha, amigo, de 0 a 100, o risco de você deixar de lado as especificidades, na segunda fase agora da AGU, PGF, PFN, eu diria 97. 97 de 100 é o risco de você levar um fumo na prova. Porque a gente tem visto essa tendência de cada vez mais, nessas fases mais aprofundadas do concurso, segunda fase, a fase oral, a cobrança cada vez mais forte das especificidades do cargo, das disciplinas mais afetas ao cargo, e mesmo sem essa tendência, só olhar as provas passadas e você vai perceber que muitas questões eram bem direcionadas para o cargo. Então, você pega lá a prova que eu passei de procurador federal, a peça caiu lá previdenciário puro, era peça só de previdenciário com atuações típicas do procurador federal. O parecer, PAD, que é a atuação típica também do procurador federal, acaba tendo, muitas vezes sendo presidente de comissão processante, etc., dentro das autarquias, é uma praxe, né, no governo federal. Então, cara, é ligado a especificidades. E o meu... não só a minha expectativa, mas de todo mundo que está lá em contato ali com a cúpula da AGU, com o pessoal, a sensação é que vai ser cobrado mais ainda, mais especificidades, o que já é confirmado pelo próprio edital. Então você pega o edital da AGU desse ano, por exemplo, é diferente da AGU lá de 2012, de 2015. Agora tem legislação da AGU como matéria autônoma, tem direito eleitoral que não tinha antes, enfim, teve mais coisas gestão específicas. De conflitos, né? Governança, gestão de conflitos. Cara, isso vai cair na segunda fase, Com cara. certeza. Porque cada vez mais as carreiras querem garantir que aqueles que ingressam nos seus quadros são pessoas que querem aquela carreira mesmo. Vão passar naquele concurso e vão ficar lá pro resto da vida. Então, especificidades é quente. Bom, então se você chamou a bola, o levantou, agora eu vou ter que cortar. A padronização do formato de prova agora existe. O formato em si das provas das 3 carreiras será o mesmo. Tá? A gente acabou de falar aqui, né? Agora, dúvida recorrente. Eu vou perguntar para um especialista em concurso. Cara, como é que eu vou, considerando essas especificidades, como que eu posso fazer uma preparação eficiente, tentando unir aí as 3 carreiras? Ou o quão arriscado é querer abraçar tudo ao mesmo tempo e acabar não levando nada? Como é que você raciocina sobre isso? Eu acho que em falando de segunda fase, então a gente já está partindo do pressuposto que é um candidato que é mais experiente, ele é mais preparado. Afinal, se ele passou em 2 ou 3 carreiras da AGU ao mesmo tempo, porque as primeiras fases foram agora, né? Vai ser tudo ao mesmo tempo. Então, é alguém que tem uma base muito boa. Então, provavelmente é alguém que sabe muito de constitucional, de administrativo, de processo civil, dessas matérias básicas de procuradoria. E nesse momento, eu acredito que você estando em mais de uma das segundas fases, eu acho que vale a pena você ter o foco principal. Tipo, essa é a carreira que eu quero mais, que eu tenho mais afinidade, ou enfim, que eu quero por qualquer outro motivo, e ter essa como principal. Mas, ainda assim, estudar as especificidades de todos. Por quê? Porque, meu amigo, provavelmente não é preciso revisar atos administrativos de novo. Cara, se você passou nessas 3 primeiras fases, provavelmente sua base está muito boa. Então, na segunda fase, e provavelmente a sua parte específica ainda não é tão avançada para um nível de segunda fase. Às vezes você decorou uma coisinha de lei seca para a primeira fase, de direito internacional, mas, sei lá, e uma segunda fase, será que você tem essa capacidade de responder? Então, e foi o que aconteceu comigo, que eu passei ao mesmo tempo, e era a mesma época, né? Na PGF e no Banco Central. E o que aconteceu? Cara, eram direitos muito diferentes. O Banco Central, cara, é uma loucura. É um direito econômico muito louco, sistema de pagamentos, era um monte de coisa que não caía na PGF, enquanto a PGF tinha lá um ambiental forte, que nem caía quase no Banco Central, tinha um previdenciário. E diante daquilo eu tive que priorizar. Falei, qual que é o principal? Aí eu decidi, procurador federal. Vou estudar de verdade, assim, forte, para procurador federal. Mas fui lá e estudei o específico do Banco Central também. Então, algumas coisas tive que abandonar. Então, a segunda fase do Banco Central tinha um monte de coisa de lavagem de dinheiro e etc. Eu abandonei. Quase levei fumo na segunda fase, porque caiu questão de penal de lavagem de dinheiro.
E de 10 pontos eu tirei 2. Não tinha a menor ideia. Lavagem de dinheiro, já não sabia nada de penal. Aí lavagem de dinheiro ainda, crime de lei especial. Então, eu acho que o conselho principal é, escolhe a principal, mas não deixa de estudar o específico das outras também, sempre privilegiando uma mais do que as outras. Aí eu deixo uma dica adicional que você falou, que é a questão dos grupos 1. Os grupos 1 de cada uma delas, é que normalmente estão ali como o grupo central, o cerne, o grupo 1 da PFN, por exemplo, ele tem lá o direito tributário, ele tem lá o direito financeiro, tem lá o direito econômico, e o próprio edital já dá o comando, gente, que o grupo 1 vai estar em todas as 3 provas discursivas. Agora, quem quer se preparar? Que tipo de curso, como é que funciona você fazer uma leitura sem treinar, sem simular? O que é que você pensa a respeito? Antes de tudo, segunda fase, o remédio ele vai ser parecido com o da primeira, na teoria e na prática bem diferente. Que é o seguinte, como é que você se prepara muito bem para a primeira fase? Fazendo questões objetivas. E para a segunda fase, vai ter que fazer muita questão discursiva, muita peça, parecer e dissertação. O treino, a resolução de questões é a melhor ferramenta para você otimizar sua preparação para a segunda fase. Pronto, você agora falou um ponto central. A bendita da dissertação. Porque ela não costuma vir em provas discursivas dos concursos de advocacia pública em geral. Normalmente, esses concursos de advocacia pública, né, que a gente tem na área tanto municipal como estadual, é peça e parecer. Peça e parecer, muda lá o rol de peça, se é uma petição inicial, se é um recurso. Agora nós vamos ter essa bendita dissertação. E eu acho que quem não souber conduzir uma dissertação, sabendo afunilar com a técnica certa, sabendo alocar o conteúdo muito bem selecionado, aquilo que você fala no começo da sua dissertação, aquilo que você trata no desenvolvimento, a lógica do desenvolvimento, qual é o primeiro, segundo, terceiro ponto que eu vou desenvolver, até que ponto, até que dimensão eu devo desenvolver para não perder no quantitativo máximo de linhas. Isso considero muito, muito, muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Porque muitos concurseiros que não treinaram isso, não estão acostumados com uma dissertativa, eles vão tratar como se fosse uma questão. Mas uma dissertação, como regra, a parte de estruturar a sua resposta, a coesão, coerência entre os parágrafos, fica um pequeno texto que acaba envolvendo mais essa habilidade de como redigir uma boa resposta. Diferente de uma questão que muitas vezes se responde em poucas linhas. Na dissertação precisa ter esse discernimento, essa técnica que você só consegue de 2 jeitos. Ou fazendo muita questão, tentativa e erro, vai errando questões, ou você aprende com quem sabe fazer isso, com quem sabe ensinar isso. E aí aqui eu não posso deixar de recomendar o próprio Walter, que é especialista nessa área e é algo que a gente sempre trata, que muitos cursos deixam isso de lado, acabam nem tratando dessa parte que entra, de certo modo, no português, na estruturação de resposta, na forma como construir uma resposta que seduz o seu examinador. Porque nessa fase tem uma interação, né? É o concurseiro com o examinador. Ele já está, é algo muito mais subjetivo, algo mais pessoal do que lá na primeira fase, que é um cartão, um laser que lê seu cartão de respostas. Então precisa disso. Perfeito, eu acho fundamental. E é isso que nós vamos trabalhar, então, para você que está aqui escutando esse podcast rápido sobre as nuances do concurso, da prova discursiva dos concursos da AGU. Fique atento, fique ligado. Por quê? Porque independentemente do curso que você vai escolher contratar, não escolha nada genérico, não faça uma preparação genérica. Dica de ouro, não faz isso, não coloque em risco aí toda a tua bagagem, tua preparação, tua energia queimada nos últimos anos. Faz um concurso que vai te levar a um direcionamento, que vai saber trabalhar em você essa questão do ambiente, dos ambientes de contextualização. Como que eu vou fazer naquela questão de 30 linhas? Quais são os meus comportamentos e habilidades que eu preciso trabalhar para cuidar de uma questão que tem mais de 100 linhas, que é o caso da dissertação. Vão trazer vários tópicos subdivididos para você desenvolver. Perfeito? Perfeito. É isso. Acho que se pudesse ainda deixar mais uma dica, é também treinar, simular cenários de tensão na prova.
Então é aquilo, às vezes a questão que sobrou pouco tempo para fazer, às vezes uma questão que já aconteceu comigo em casos reais, né, de prova, inclusive do CESP, de você começa uma questão e você vê que, não, comecei mal pra caramba, tô tudo errado, será que eu rasuro tudo, não rasuro? Sabe, tem tantos detalhes da discursiva, principalmente se for a primeira vez que você vai para uma prova discursiva, você precisa parar e entender esse micromundo da discursiva, entender isso bem, porque sem isso, se você se deparar com uma situação que você não esperava na prova, acaba gerando um nervosismo, uma pressão que faz muito candidato bom, candidato preparado, naufragar na hora da prova discursiva. Maravilha, é isso. Se liga e vamos até o nosso próximo podcast. Um abraço.